Tá dando para ouvir? Sim, para mim. Olha o áudio. Eu estou ouvindo bem vocês. Quero saber se vocês estão me ouvindo. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas, ao nosso conteúdo para a segunda verificação de conhecimentos. E hoje a aula será sobre antifúngicos, certo? Sobre o mecanismo de ação, né, dos principais antifúngicos utilizados no tratamento das infecções fúngicas. Vou compartilhar aqui os slides para a gente começar. Estão conseguindo ver? Sim, professor. Tá dando para ver. Ótimo. Então, vamos começar. Vamos falar sobre os antifúngicos. Mas antes da gente começar a falar de antifúngicos, é interessante a gente relembrar alguns conceitos básicos. Na verdade, um conceito básico muito importante quando se fala de antimicrobianos, quando a gente se fala de qualquer tipo de fármaco, né? Todos os fármacos, as substâncias utilizadas em tratamentos, elas vão ter um alvo, vão ter um objetivo que é interferir na integridade de um determinado alvo. E aqui eu trouxe para vocês relembrarem o conceito de toxicidade seletiva. O que seria a toxicidade seletiva? Vocês ainda lembram? A gente comentou sobre isso lá em antibacterianos, quando a gente estava na parte de bacteriologia. O próprio nome já diz, olha, toxicidade seletiva. É algo que é seletivo toxicamente para um determinado alvo. Que na microbiologia clínica, quem é o alvo dos antimicrobianos? Onde eles vão atuar? São os micro-organismos, né? Então, os antimicrobianos são desenvolvidos para combater infecções causadas por micro-organismos. Que no caso de antifúngicos, quem é o alvo? Os fungos. No caso de bactérias, quem é o alvo de antibacterianos? As bactérias. No caso de antivirais, quem são os alvos? Os vírus. Isso, muito bem. Então, como conceito, o que seria a toxicidade seletiva? É a capacidade de um fármaco, né, de uma substância terapêutica, de atuar no seu alvo sem interferir ou interferindo o mínimo possível nos tecidos saudáveis do hospedeiro, que é quem eu quero preservar. Eu quero preservar as células saudáveis do hospedeiro e eu quero combater apenas o micro-organismo, no caso da microbiologia clínica. Quando a gente fala de antineoplásicos, quem é o alvo dos antineoplásicos? Das drogas utilizadas no tratamento do câncer. Quem é o alvo? Hein? As células. Isso, fale. As células cancerígenas, né? Cancerígenas. As células neoplásicas, porque eu quero eliminar aquela célula dali. Eu não quero que essa célula continue proliferando de forma descontrolada, desordenada, piorando o quadro de saúde do paciente. Ok? E por que os fungos apresentam uma baixa toxicidade seletiva? O que vocês acham? Os fungos, eles geralmente apresentam toxicidade para o hospedeiro. Em geral, eles são tóxicos para as células do paciente. Por quê? Porque os fungos são células eucariontes, são organismos eucariontes ou procariontes? Tá até uma colinha aqui. Eles são eucariontes, né? E nós somos organismos complexos eucariontes ou procariontes?
Eucariontes também. Quem são os únicos procariontes? Organismos procariontes que se tem conhecimento? São as bactérias. Isso, muito bem, são as bactérias. Então, pelos fungos, pelo motivo de os fungos serem eucariontes como nós, eles têm uma célula que tem uma arquitetura celular muito semelhante com a nossa. Por que eu digo semelhante? Porque existem algumas diferenças. O fungo tem parede celular, nós não temos, certo? E outras diferenças também específicas, como, por exemplo, nas nossas células, a gente tem o colesterol na membrana, regulando a fluidez. Já nos fungos, eles têm o ergosterol. Mas ambos, né, células animais, no caso a nossa, como as dos fungos, são células eucariontes. Então, é muito mais difícil um antifúngico, né, um antimicrobiano, ele ter alvos específicos na célula fúngica, uma vez que ela é muito parecida com a nossa. Olha, o ribossomo do fungo é ribossomo 50S, subunidade 50S, 40S. É o mesmo do nosso. Então, muitas das vezes eu posso tentar desenvolver um antifúngico que iniba a síntese de proteína, ou seja, que atua no ribossomo, mas esse antifúngico pode também inibir a síntese de proteínas da célula do paciente, da célula do hospedeiro. Então, quem tem uma melhor toxicidade seletiva? Quem tem uma maior toxicidade seletiva? São os antifúngicos ou os antibacterianos? O que vocês acham? Partindo desse princípio, né, desse pensamento. Quem teria uma melhor toxicidade seletiva? Hein? O antibacteriano? Muito bem, o antibacteriano, porque pela bactéria ser uma célula procarionte, ela tem muito mais estruturas diferentes das nossas células, onde os antibacterianos podem atuar. Muito bem, tá? Então, os antifúngicos, eles têm uma baixa toxicidade seletiva devido a serem semelhantes às nossas células, tá? Não errem isso na prova, caso essa questão possa vir. Já foi questão de prova. Quais são os alvos onde os antifúngicos irão atuar? É bem semelhante ao que a gente viu lá na parte de bacteriologia, quando a gente falou de antibacterianos. A gente viu os alvos lá onde os antibacterianos iriam atuar. Nos fungos também, a gente vai onde? Os antimicrobianos? Nas estruturas, nas organelas, né, nas subestruturas da célula, com o objetivo de prejudicar essas estruturas e, assim, prejudicando as suas funções, vão poder levar essa célula à morte ou interromper, né, inibir o crescimento dessas células, a proliferação dessas células, resolvendo o problema de saúde do paciente. Quais são esses alvos? Membrana plasmática, parede celular e o meio intracelular, tá? Em relação à membrana plasmática, como os antifúngicos, o que os antifúngicos irão fazer? Como eles irão interferir? Eles podem interferir na permeabilidade, né, alterando a permeabilidade da membrana, ou na biossíntese de componentes dessa membrana. Exemplo, os azóis, tá? E as alilaminas, que vão inibir a síntese do ergosterol. Tá? E o ergosterol, ele é um lipídio importante na membrana das células fúngicas. Outro alvo é a parede celular. O que os antifúngicos podem fazer na parede celular? Prejudicar, em termos de prejuízo para a parede celular. Inibir a biossíntese dessa estrutura. Mas não inibir a biossíntese como um todo. Inibir a síntese de componentes importantes da parede. Vocês lembram quais são os componentes que irão integrar a parede celular dos fungos? A gente viu na aula de morfofisiologia fúngica. Quem lembra aí? Pelo menos um. Quem consegue lembrar? Quem já está estudando para a prova? Quitina, professora, tem quitina? Muito bem. Quitina, né? A síntese de Mananas quitina. também. Mananas. Quem mais? E os glucanos, né?
São 3 polissacarídeos importantes e uma pequena quantidade também de lipídios e proteínas, tá? Mas os principais são esses polissacarídeos. Então, alguns antifúngicos, eles irão atuar inibindo a síntese desses componentes, como, por exemplo, a equinocandina, que inibe a síntese do glucano, as polioxinas, que inibem a síntese da quitina. Se eu inibo a síntese desses componentes, eu vou ter uma parede celular íntegra, normal? Sim ou não? Não. Se eu não tenho uma parede celular íntegra, se eu não tenho uma parede celular saudável, o que vai acontecer com essa célula? Ela irá morrer. Certo? Um outro alvo, eu coloquei aqui meio intracelular, por quê? Porque esses antifúngicos, eles atuam ou em fenômenos que acontecem no meio intracelular, como, por exemplo, o processo de transcrição, que é a síntese do RNA mensageiro, ou em estruturas presentes dentro da célula, porque membrana e parede celular são estruturas que envolvem a célula, né? E o meio intracelular, como exemplo, nós temos a griseofulvina. A griseofulvina é um antifúngico que irá inibir a síntese dos microtúbulos, né? A polimerização dos microtúbulos. E os microtúbulos, quem foi meu aluno, lá no primeiro semestre, a gente viu na aula de citoesqueleto, lá na 4ª aula, que os microtúbulos são importantes, entre outras funções, no processo de divisão celular. Ele que forma aquele fuso mitótico que vai separar as cromátides irmãs durante a divisão. Se eu não tenho a formação desse fuso, eu não vou ter separação de cromátide irmã. Eu vou parar essa célula que está ali tentando proliferar na fase de metáfase. Eu não vou ter o processo anafásico. Logo, o fungo não vai se dividir, ou seja, vou inibir a mitose, e aí a célula não se dividindo, esse fungo não se dividindo, ele não vai conseguir danificar outros tecidos, né? E aí o sistema imune vai fazer o serviço dele, está ali para nos defender, vai chegar ali, sistema fagocítico, fagocitar essa célula e aí melhorar a condição clínica do paciente. Ok? Então, antifúngicos que atuam no meio intracelular, eles poderão interferir na inibição da síntese de ácidos nucleicos, exemplo, a flucitosina, e também a inibição da síntese dos microtúbulos, como a griseofulvina. A gente vai falar de forma bem mais expansiva a respeito desses antifúngicos. Não se desesperem. Então, aqui uma figura esquemática mostrando esses alvos que eu acabei de falar. Antifúngicos que atuam interferindo as funções da membrana. Exemplo, polienos, tá aqui, ó, a membrana em azul. Os polienos que irão ter como alvo se ligar especificamente ao ergosterol, afetando a permeabilidade. Síntese de componentes da parede celular. Tá aqui a parede celular em rosa ou vermelho, não sei como é que vocês estão vendo aí. Exemplo, polioxinas, que inibem a síntese de quitina, e tem também as equinocandinas, que irão atuar nesse alvo, inibindo a síntese de glucano. Antifúngicos que inibem a síntese do ergosterol, né? O ergosterol que é um componente importante da membrana. Exemplo, os azóis. Quem pode me dar um exemplo de um azol aí? Né? De um anzol, tá? Eu já vi anzol em prova. Exemplo de azóis. Quem já trabalha em farmácia aí? Fluconazol. Muito bem, fluconazol, miconazol, itraconazol, cetoconazol, todos esses são do grupo dos azóis, tá? Que vão inibir a síntese do ergosterol. Um outro alvo é essa região aqui nuclear. Por que a região nuclear que está dentro da célula? Porque durante o processo de síntese do RNA mensageiro, existem antifúngicos que vão interferir esse processo, né? Vão interferir na transcrição. Que antifúngico é esse? A 5-fluorocitosina. Então, ela vai atuar interferindo na síntese de ácido nucleico. Que é ácido nucleico? O RNA mensageiro. E outro vai interferir na formação dos microtúbulos, que é a griseofulvina. Estão aqui os microtúbulos do fuso, tá?
fuso, no caso aqui é um fuso mitótico. Eles se ligam, né, os microtúbulos em condições da célula normal, na região central lá do cromossomo, lá no cinetócodo do centrômero dos cromossomos. E depois eles separam, né, as cromátides irmãs para os polos da célula. Mas a griseopulvina não deixa esse fuso se formar. As tubulinas que formam os microtúbulos, elas ficam todas dispersas, elas não se polimerizam. Não formando esse sistema, eu não vou ter a migração das cromátides irmãs, então eu não vou ter a conclusão da divisão celular. Então aí ocorre o quê? Uma parada no processo de proliferação, né? Inibição do crescimento dessas células. Uma vez que crescimento em microbiologia clínica, em microbiologia, quer dizer o quê? Proliferação. Até aí, tranquilo? Cabecinha tá acompanhando direitinho? Lá no final, vou fazer pergunta. Tranquilo, prof. Ótimo. Então, vamos falar sobre cada um desses alvos. Primeiro, a membrana citoplasmática, tá? Membrana citoplasmática ou membrana plasmática. Quem são os antifúngicos de atuação na membrana, que tem como alvo geral a membrana? Polienos, azóis e alilaminas. Qual é o mecanismo de ação dos polienos? Como eles atuam? Os polienos, eles interferem, eles prejudicam a permeabilidade da célula. A célula tem uma permeabilidade normal, basal, né? Com seu sistema de transporte, introduzindo nutrientes importantes, íons importantes, ou seja, o fluxo, né, de moléculas entrando e saindo, sinalização, tudo normal. Os polienos vão prejudicar essa normalidade na permeabilidade. De que forma, né? Qual é esse mecanismo? Como os polienos fazem isso? Eles se ligam ao ergosterol. O ergosterol é um lipídio presente na membrana, por isso que o alvo aqui é membrana. Então, se liga no ergosterol, promovendo um aumento na permeabilização da célula. Credo, quase não sai. Ou seja, quando ele se liga ao ergosterol, ele abre poros na célula, tá? Na membrana da célula. Faz vários poros na membrana que não existiam. Com isso, a permeabilidade, ela aumenta ou diminui? Aumenta, já está até aqui, ó, a resposta. Aumenta a permeabilidade. Como se eu pegasse a membrana do fungo e o polieno fizesse vários furos, desse vários tiros. E aí abriram buracos na membrana. Como consequência, essas células vão começar a perder íons importantes. Sódio, cálcio, potássio, vários íons que são importantes para o seu metabolismo, causando aí um colapso fisiológico e aí a célula morre. Certo? Exemplo, eu tenho a anfotericina B, que tem atuação intravenosa, né? Ou seja, ela é sistêmica, utilizada no tratamento de micoses profundas, e também como exemplo a nistatina, que é de uso tópico, ou seja, ela atua a nível de mucosa, ela não é absorvida pela corrente sanguínea. Um outro antifúngico muito importante são os azóis. Qual é o mecanismo de ação dos azóis? Os azóis vão inibir a síntese do ergosterol, tá? Inibir a síntese do ergosterol. De que forma? Toda a via biosintética, né, de produção de um produto importante para a célula, apresentam enzimas envolvidas, né? Metabólitos, precursores, enzimas. Vocês devem ter visto isso em bioquímica. Então, os azóis, eles irão inibir uma enzima que participa da síntese desse ergosterol. Que enzima é essa? Essa bem aqui, ó. 14-alfa-lanosterol demetilase. Essa enzima, ela participa da síntese do ergosterol. De que forma ela participa desse processo? Ela converte um precursor chamado de lanosterol em ergosterol, tá? Que é o produto final. Só que como ela está inibida, como ela foi para a roça, para quem assiste fazenda, né? Ela não vai poder atuar
que acontece? Eu não vou ter ergosterol, porque ela não vai fazer a conversão do lanosterol em ergosterol. Não tendo ergosterol, eu vou ter um prejuízo na formação da membrana. Ou seja, eu vou ter uma membrana mal formada, né? Uma membrana alterada na sua forma. E como a membrana tem muitas funções importantes, a célula vai acabar morrendo, né? Eu vou interferir em sistema de sinalização, de transporte estrutural ali na membrana, e aí a célula vai para o beleléu, certo? Exemplo de azóis, são os óis da vida. Clotrimazol, miconazol, cetoconazol, itraconazol, fluconazol. Muitos óis aí fazem parte dos azóis. Outro antifúngico importante são as alilaminas. As alilaminas atuam de forma bem semelhante, mas não igual aos azóis. As alilaminas inibem a síntese também do ergosterol. Ah, mas é igual, pessoal? Não, não é igual. Azol inibe a síntese de ergosterol por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. As alilaminas vão atuar em outra enzima da via biosintética do ergosterol. Que enzima é essa? Aquela. A enzima escaleno-epoxidase. Tá? Então, a alilamina inibe a enzima escaleno-epoxidase, inibindo a síntese do ergosterol. Não tendo ergosterol, ou tendo ergosterol alterado, eu vou ter uma má formação de membrana. Certo, gente? Hein? Ok? Estão aí? Estão dormindo? Sim, professor. Sim, professora. Deu para entender o mecanismo de ação de cada um? Sim. Polieno, o que ele faz? Se liga ao ergosterol, abrindo poros na membrana, fazendo com que a célula fúngica perca íons importantes e a célula morre. Azol inibe a síntese do ergosterol por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, levando a uma má formação de membrana. Alilaminas também inibe a síntese de ergosterol. De que forma? Inibindo a enzima escaleno-epoxidase. Não tendo ergosterol, a membrana será mal formada e a célula morre. Aqui nós temos um esqueminha mostrando o mecanismo de ação dos polienos. Tá? Exemplo aqui, anfotericina B. Aqui nós temos a anfotericina B em vermelho e laranjado. E aqui em amarelinho o ergosterol. Tá? Que é uma membrana normal antes da atuação da anfotericina B. Quando a anfotericina B se liga a quem? Ao ergosterol, porque esse que é o alvo específico dela. O que acontece? A abertura de poros na membrana. Tem 2 poros aqui. Com essa abertura de poros, né, a formação desses poros, o que acontece com a permeabilidade? Ela aumenta ou ela diminui? Aumenta. Aumenta, né? A célula vai começar a perder íons, como, por exemplo, cálcio, sódio, potássio, vários íons, levando a uma desregulação no nível desses íons, né? Uma desregulação osmótica, fazendo com que essa célula entre em colapso fisiológico, né? Colapso celular e morra. Tá? Então, para quem não entendeu lá só vendo o texto, o esqueminha aqui eu acho que pode esclarecer um pouquinho mais. Aqui só algumas formas de apresentação dos polienos, tá? Aqui, ó, anfotericina B, anistatina. Exemplo de azóis. Olha aqui o nisoral. Quem nunca usou o nisoral? Nisoral é um nome comercial, tá? Na verdade, ele é o cetoconazol. É um antifúngico do grupo dos azóis. Vodol, que é do grupo dos azóis também, né? Que é nada mais é do que o miconazol. Cetoconazol, 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 fluconazol. São várias formas de apresentação desses azóis. E aqui nesse esqueminha, o mecanismo de ação dos azóis, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Aqui em verde, nós temos a membrana plasmática da célula. Essas bolinhas aqui são quem? O ergosterol. Tá?
que é um lipídio importante e participa da fluidez, né? Ele regula a fluidez da membrana. Aqui eu tenho o fluconazol. O fluconazol, que é de qual classe química dos antifúngicos? 2. Azóis. Azóis. Os azóis inibem qual enzima mesmo? Qual é a enzima? 14 alfa, 12 alfa, lanosterol, lanosterol. dimetilase. Demetilase. Muito bem. Aqui está em inglês, tá? Mas não se preocupem. Em inglês, geralmente, a palavra fica de trás para frente. 14 alfa, lanosterol, demetilase. Certo? Então, o fluconazol vem, ele encontra essa enzima que está doida para produzir ergosterol, mas ele vem e inibe. Não, tu não vai trabalhar, tu está de férias eternamente. Está bloqueada. Não vou te liberar para trabalhar. Se eu bloqueei essa enzima, se eu inibir, ela não vai poder fazer o serviço dela. Qual é o serviço dela? Converter o lanosterol em ergosterol. Como eu não vou ter o ergosterol saudável, né, o ergosterol formado, eu vou prejudicar o quê? A formação da membrana, uma vez que ele é importante na membrana. Eu vou ter má formação de membrana. Deu para ficar melhor com o esquema? Sim. Então, vamos lá. Um outro alvo é quem? O meio intracelular, né? Eventos que acontecem no meio intracelular ou estruturas dentro da célula. Exemplo, 5-fluorocitosina e a griselfulvina. E qual é o mecanismo de ação da 5-fluorocitosina ou flucitosina? Como ela atua, como ela age quando ela encontra a célula fúngica? Ela é da classe conhecida como análogo de nucleotídeo. Vocês lembram o que é um nucleotídeo? Ele é a subunidade formadora de qual macromolécula na célula? DNA. Hein? Oi? Pode falar. Ouvi alguma coisa? DNA. Ácidos nucleicos, tá? Vamos falar no geral. O nucleotídeo, ele é a subunidade formadora dos ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA, tá? A flucitosina vai inibir a síntese do RNA, tá? Ela é uma análoga de nucleotídeo. É um análogo de nucleotídeo. Um análogo é algo semelhante ou diferente? É algo semelhante, né? O análogo é algo semelhante, algo parecido. Parecido, mas não igual. Certo? Então, ela é análoga, ela tem uma estrutura química muito parecida com o nucleotídeo verdadeiro, que está lá dentro da célula. A flucitosina, que é um análogo de nucleotídeo, é parecida com o análogo presente na célula, que irá formar o RNA mensageiro da célula. Mas como ela é um análogo, se ela se inserir na síntese, né, na cadeia do RNA mensageiro, se ela se colocar ali, o RNA mensageiro não vai ser normal, porque ela não é verdadeira, ela é falsa. É que nem aquela novela lá, A Usurpadora. Quem assistiu A Usurpadora aqui? Paola, Paulina. Ana Paula, ela é uma. Ana Paula é uma usurpadora? Coragem. A Usurpadora tinha quem? A Paola e a Paulina, né? A boazinha, a gêmea boa, a gêmea má. São gêmeas, né? Olha ali, você olha, você não consegue nem diferenciar uma ou outra se estiverem com uma maquiagem igual, né? Mas a gente sabe que elas não são iguais. Elas têm o quê? Uma personalidade completamente diferente. A Paola é maquiavélica, a Paulina muito boazinha, faz de tudo por todo mundo. E aí, quando a Paulina foi para a casa da Paola, o que aconteceu? Ela mudou aquele ambiente familiar, né, para o bem. Agora, no caso da flucitosina, vai mudar para o mal a vida lá da célula fúngica. Por quê? Porque ela não vai deixar formar um RNA mensageiro bom. E aí eu não vou ter uma proteína boa também, tá?
Então, a flucitosina, quando ela entra na célula fúngica, por ela ser uma análoga, ela irá se converter enzimaticamente em 5-fluoruracil, tá? Ela é convertida por uma enzima presente apenas nas células fúngicas em 5-fluoruracil, um outro metabólito. Esse metabólito chamado 5-fluoruracil, que é realmente o análogo. É ele que vai se intercalar, ó, se incorporar na fita nascente do RNA. O RNA ali está se formando, né? A RNA polimerase está colocando os nucleotídeos para se formar. Nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, bonitinho, organizando os nucleotídeos. Aí eu tenho o quê? A citosina normal e tem a 5-fluoruracil. A 5-fluoruracil vai lá e se coloca no lugar da citosina normal. Isso vai ser bom para a célula fúngica ou não? Vocês acham? Não, né? Porque eu tenho algo falso, um nucleotídeo usurpador, né? Falso, ali na cadeia do meu RNA mensageiro. Logo, eu tendo um RNA mensageiro falso, alterado, eu vou ter também uma proteína alterada. Tá? Então, interfere também na síntese das proteínas. Não tendo proteína, a célula vive ou não vive? Vocês acham? Não. Não, né? As células, elas não conseguem viver sem as suas proteínas, porque as proteínas têm funções muito importantes dentro da célula. As proteínas têm função enzimática, têm função de defesa, têm função estrutural, né? Elas participam de todo o metabolismo ali, de todas as vias metabólicas na célula. Essa célula não vai mais conseguir sobreviver porque ela não vai conseguir levar adiante o seu metabolismo. Ela vai parar ali o seu crescimento, o seu metabolismo, a sua proliferação. E aí o sistema fagocítico vem e come essa célula, né? Fagocita essa célula, tirando essa célula do organismo do indivíduo, e aí o indivíduo começa a ter uma recuperação. Certo? Alguém pode repetir o mecanismo de ação da flucitosina para mim? Quem está seguro para fazer isso? Sem olhar para cá. O que a flucitosina faz? Ela inibe o quê? Síntese do quê? A síntese de ácido nucleico. De ácidos nucleicos, né? Mas qual dele especificamente? Tem que falar especificamente. Do RNA. RNA. Então, se na prova pedir o mecanismo de ação, vocês vão dizer que inibe a síntese do RNA mensageiro, tá? A flucitosina inibe a síntese do RNA mensageiro, ou seja, ela inibe a transcrição, porque síntese de RNA mensageiro é a mesma coisa que transcrição, tá? É a conversão da informação de uma molécula de DNA para de RNA. E se eu perguntar como, o que vocês vão me dizer? De que forma? Ela é convertida, transformada enzimaticamente em quem? 5-fluoruracil. O 5-fluoruracil, que é um análogo de nucleotídeo, ele vai fazer o quê? Esse falso, esse usurpador. Vai incorporar na fita nascente do RNA. Muito bem. Interferindo na síntese. Interferindo na produção das proteínas, né? Porque o RNA mensageiro, ele é um livro. Ele é um livro que tem a receita para produzir as proteínas. Se eu tenho uma receita toda rabiscada, toda falsa, toda alterada, com código alterado, eu não vou ter uma proteína normal. Acho que agora vocês entenderam, né? E a griseofulvina? Onde ela atua? O que ela faz? Ela é boazinha para o fungo? Ou ela é má? Ela é Paola ou ela é Paulina? Todos os antifúngicos são Paola, né? Paolas, porque eles vão causar mal para a célula fúngica.
como referência a célula fúngica. Se eu falar em relação tanto para a célula fúngica e uma consequência para o paciente também, né? Vai ser bom para o paciente porque vai estar matando o fungo. Então, é ruim para o fungo, mas é bom para a gente, né? Paola para o fungo e Paulina para a gente, certo? Então, a griseofulvina, como é que ela atua? Ela inibe a síntese de quê? A produção de quem? Dos microtúbulos. Ah, mas o que são microtúbulos? A professora Tatiane me falou lá no primeiro semestre. Os microtúbulos, eles têm função também, dentre outras funções, né, de transportar moléculas na célula, organelas na célula. Ele também participa da divisão celular. Ele forma aquele fuso de proteínas do microtúbulo, as tubulinas. Então, como a griseofulvina inibe a formação dos microtúbulos do fuso mitótico, eu vou ter divisão celular, sim ou não? Vocês acham? Eu não tenho mais aquele fuso. Não. Tem. Isso, não Acho que tem. não. Não vai ter. Porque o fuso está completamente desfeito, né? A griseofulvina não deixa as tubulinas se formarem. As tubulinas se polimerizarem. E aí, eu não vou ter migração de cromátido de irmã para os polos das células. Então, eu vou ter o quê? Parada na divisão celular. Tá? A célula não se divide. O que vai acontecer? Ela ficando paradinha ali, dando sopa. O que vai acontecer com ela? Está ali dando sopa 3 horas da manhã, lá num bairro bem perigoso. O que acontece com ela? Vai morrer. O sistema imune vem, fagocita e elimina esse problema. Certo, gente? E, por fim, nós temos o último alvo, que é quem? A parede celular. Qual é o principal antifúngico de atuação da parede celular? Equinocandinas. Estão aqui elas. As equinocandinas, das quais a caspofungina é um componente, tá? A caspofungina é uma integrante dessa classe química aqui, tá? Caspofungina faz parte das equinocandinas. Quem é que está riscando aí, hein? A caspofungina vai inibir a síntese da parede celular. De que forma, gente? Inibindo um componente importante da parede. Que componente é esse? Daquele? O glucano, né? Cadê? Não, ele não está aqui. Mas vai inibir a síntese de glucano. O glucano não é um componente, um polissacarídeo presente na parede celular? Juntamente com a manana, juntamente com a quitina? Nós temos 2 tipos de glucano lá. Vocês lembram da nossa aula de morfofisiologia fúngica? Quais são os 2 tipos de glucano? Hein? Beta 1,6 e beta 1,3. Muito bem. O beta 1,3 de glucano e o beta 1,6 de glucano. Ou 1,3 beta de glucano e 1,6 beta de glucano. Onde a equinocandina vai atuar? Inibindo a síntese do 1,3 beta de glucano. Logo, ela tem que atuar numa enzima que sintetiza esse polissacarídeo. Que enzima é essa? É essa bonitona aqui, ó. É essa aqui, ó. 1,3 beta-D-glucano sintase, ou seja, a enzima que sintetiza a molécula de 1,3 beta-D-glucano, certo? Inibindo essa enzima, eu vou ter glucano? 1,3? Sim ou não? Não. Não. Não tendo glucano, que é muito importante na parede celular, um dos principais componentes ali, estão presentes em grande quantidade. A parede celular vai estar normal, íntegra? Não. Não. Ou seja, vai ocorrer o quê? Uma interferência na integridade dessa parede. E aí a célula fúngica vai levar o beleléu também. Vai morrer. Certo?
Olha esse esqueminha aqui, ó. Aqui a gente já viu que é a membrana, vimos em um esquema anterior. E aqui é a parede celular, tá? Aqui em azul, em disposição de X, são os glucanos, certo? Aqui está o glucano. Aí agora eu tenho aqui, ó, a caspofungina. Apareceu a caspofungina que estava sumida. A caspofungina, que é uma o quê? Equinofandina. A caspofungina é uma equinofandina. Quando a caspofungina ela está na área, o que que ela faz? Ela vai inibir que enzima? A enzima 1,3 beta-D-glucano sintase. O que que essa enzima faz? Ela sintetiza a molécula 1,3 beta-D-glucano. Mas ela está inibida. Ela está bloqueada. A caspofungina disse, tu não vai trabalhar. Tu estás bloqueada. O que que vai acontecer? O que que eu não vou ter? O efeito desejado? Eu não vou ter quem? Eu não vou ter Não vai ter o glucano. 1,3 beta-D-glucano. Porque a enzima produz isso. Se ela está inibida, eu não tenho o produto. Quem é o produto? 1,3 beta-D-glucano. E ele é o quê? Qual a importância dele? Ele é um componente presente na parede celular. Eu não tendo esse componente para repor minha parede celular, o que vai acontecer com a célula fúngica? Ela vai morrer. Certo? Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou perguntar o mecanismo de ação de cada um desses aqui nessa tabela. Eu quero que vocês tentem me falar. Primeiro, das anilaminas. Qual é o mecanismo de ação das anilaminas? Quem pode dizer aí? Fazer essa participação especial. Inibe a enzima escaleno-epoxidase, né? Isso. Inibe a enzima escaleno-epoxidase, tá. Inibindo a enzima escaleno-epoxidase, o que que acontece? Não tem a síntese de ergosterol Muito e bem. Ou seja, forma uma, como é, uma membrana mal ruim, formada, mal alterada, formada. né? Isso. Muito bem, ó. Captou a mensagem todinha. Ela inibe a síntese do ergosterol. De que forma? Inibindo a enzima escaleno-epoxidase. Importante para a síntese do ergosterol, formando uma membrana anormal, né? A membrana está totalmente mal formada. Muito bem. Exemplo de alilamina, terbinafina. Certo? Qual é o alvo geral da alilamina? O alvo geralzão é a estrutura da célula. Qual é o alvo geral? A membrana. Isso. Quem é o alvo específico? Onde ela vai agir especificamente? Lá na membrana. No A processo enzima. de sistema. Na enzima. A enzima escaleno-epoxidase. Azóis. Qual é o mecanismo de ação dos azóis? Hein? Inibe a síntese do ergosterol, inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol Demetilase. Desmetilase. demetilase. Muito bem. O que essa enzima faz? A conversão de lanosterol em ergosterol. Perfeito. Olha, estou gostando de ver a participação, de vocês conseguirem entender. Ela converte o lanosterol em ergosterol. Mas como ela está bloqueada, eu não tenho essa conversão. Não tendo a conversão, não tendo ergosterol, eu vou ter uma membrana também anormal. Certo? Uma má formação de membrana. Muito bem. Qual é o alvo geral dos azóis? Qual é? Membrana também. Muito bem, membrana. Qual é o alvo específico? A enzima A enzima. Que enzima? Repitam para vocês não esquecerem. 14-alfa-lanosterol demetilase. Desmetilase. Muito bem. Estão de parabéns. Ó, palma para vocês.
Qual é a consequência imediata dos azóis? Por que eu falo consequência imediata, gente? Porque a consequência final de qualquer antimicrobiano é o quê? A morte ou a inibição do crescimento. Não é isso? Não é o objetivo de todos os antimicrobianos? Matar o micro-organismo ou inibir o crescimento dele? Foi isso que a gente aprendeu? Sim. Não foi? Mas existe uma consequência imediata. Cada um deles vai ter uma consequência imediata. Alguns uma consequência imediata semelhante, outros completamente diferentes. Por exemplo, as alilaminas e os azóis têm uma consequência imediata semelhante. Qual é a consequência imediata? Quando não tem ergosterol, o que acontece com a membrana? Aumenta a permeabilidade. Não, má formação. Vai interferir também em funções de transporte, em funções de sinalização, mas o crucial é a má formação dessa membrana. Tá? Certo? Agora, quem foi que falou alterar a permeabilidade? Valéria. Valéria, isso é a consequência imediata de quem? Dos polienos. Porque o polieno, sim, que ele mostra logo o quê? Uma alteração de permeabilidade. Ele aumenta a permeabilidade. Certo? Essa é a consequência imediata dos polienos. Afinal, das alilaminas e dos azóis, morte celular. Dos polienos também, morte celular. Consequência final deles. Tá? Está aumentando muito a permeabilidade, né? Vai perdendo íons e a célula morre. Equinocandina, função ou mecanismo de ação das equinocandinas. Vamos lá, vocês que estão aí afiados já. Mecanismo de ação das equinocandinas. Inibir a enzima 1,3 beta-diglucano sintase. Isso. Essa enzima faz o quê? Síntese de quem? Do 1,3-D-glucano. Muito bem. Do polissacarídeo 1,3 beta-D-glucano. Essa molécula, esse polímero, ele está presente em que estrutura da célula? Parede celular. Parede celular. Logo, as equinocandinas estão inibindo a síntese da parede celular. Porque estão inibindo a síntese de um dos componentes da parede. Certo? Então, qual é o alvo geral das equinocandinas? Parede celular. Parede celular. Qual é o alvo específico? A síntese. O alvo Enzima? específico, qual? A enzima. Né? A enzima. A enzima 1,3 beta-D-glucano sintase, que sintetiza glucano. Ok? Muito bem. Qual é a consequência imediata? Quando eu não tenho glucano, o que acontece com a parede? Horas. Ela é mal formada também, que nem o que a lilamina e os azóis fazem com a membrana. Né? A sua No caso, seria a integridade, malformação da parede. má formação da parede, interferência na integridade da parede celular. Tá? São várias formas de dizer que a parede celular não está normal. Tá? Que ela está alterada, que ela está mal formada. Certo? Consequência imediata, né? Consequência específica. Qual é a consequência geral? Morte celular. Certo? Vocês estão muito bem. Estou orgulhosa. Polieno. Mecanismo de ação dos polienos. Vamos. Mecanismo de ação dos polienos. Prejudicam a permeabilidade da célula. Isso. Aumenta a permeabilidade celular, né? Eles aumentam a permeabilidade celular. Agora, como? Destrinche. De que forma? Se ligam ao ergosterol presente na membrana. Muito bem. Quando eles se ligam, o que acontece com a membrana? Morte celular. Abre poros. Abre poros, aumentando a permeabilidade. Isso. E aí, quem é que foge de dentro da membrana? Quem é que pega a fuga?
Perde íons. Cálcio, potássio. Isso, né? Perde substâncias importantes, como por exemplo esses íons, causando uma desregulação osmótica e a célula morre. Certo? Ai, que horror. Que horror! Essa célula vai estar fazendo mal, ela tem que ir embora mesmo. Pois Qual é. é, qual a consequência imediata dos polienos? Agora é aumentar a permeabilidade. Isso, né? Aumenta a permeabilidade, desregulação da permeabilidade. Consequência, eu falei geral ou específica, primeiramente? Específica, tá? Primeira pergunta. A específica, a imediata, aumento da permeabilidade, né? Desregulação da permeabilidade. Afinal, né, para acabar com tudo, é a morte. Certo? E essa bonitinha aqui, a flucitosina, mecanismo de ação dela? Bom, é para vocês fecharem com chave de ouro. Ela inibe a síntese do RNA mensageiro. Muito Seus bem. nucleicos do RNA. Como? Como? Através da enzima 5, sei lá das quantas, acabei esquecendo aqui. Calma, calma, eu espero. Ela é convertida, né? Ela é... 5-fluoracil. mas quem... Fluoracil, sei lá. É isso aí. mas Ela é convertida enzimaticamente em mas ela não é... 5-fluoracil. Calma. A Ela não é a 5... A flucitosina é convertida enzimaticamente em 5-fluoracil. Fluoruracil. Porque a flucitosina em si, ela não tem a capacidade de se incorporar na fita do RNA. Ela tem que ser transformada, né? Quem é que transforma ela? Uma enzima fúngica. Tá? Ela é convertida enzimaticamente. E aí, o que vai acontecer com o 5-fluoracil? Esse usurpador? O que ele faz? Ele se incorpora na fita de RNA. Isso, muito bem. Só que ele é um nucleotídeo bom ou um nucleotídeo ruim para o RNA? Ruim. Ruim. Logo, eu vou ter um RNA mensageiro bom, normal ou alterado? Alterado. E como o RNA mensageiro é um livro para sintetizar a proteína, se o livro é ruim, a proteína vai ser também ruim, né? Alterada, normal. Então, não vou ter proteína normal. Não tendo uma proteína normal, a célula não vai realizar suas funções normais. Ela nem vai conseguir mais realizar suas atividades, porque o RNA mensageiro não está sendo produzido da forma correta. E aí a célula vive sem proteína? Hein? Não. Não. E aí o sistema imune... Ah, tá. E o que aconteceu? A célula parou de crescer, né? Então, a consequência geral aqui foi inibição do crescimento. A consequência específica foi o quê? Inibição da síntese de proteína, porque se eu não tenho RNA mensageiro saudável, eu vou prejudicar o quê? Logo, a síntese de proteína. Então, consequência específica da 5-fluoracilosina, inibição da síntese de proteína. Consequência geral, inibição do crescimento da célula, porque ela não vai mais conseguir proliferar. Tá? E aí o sistema imune vem e fagocita essa célula e acaba o sofrimento. O fungo para o paciente, que vai ter que morrer de qualquer jeito o paciente. E aqui nessa tabela, o paciente não, gente, o fungo. Nessa tabela mostrando exemplos de antifúngicos sistêmicos. Dependendo da situação, o paciente também morre. Né? Mas é o que a gente não quer que aconteça. Pelo amor de Deus. Então, aqui exemplos de sistêmicos, exemplos de tópicos. Sistêmicos são aqueles que vão atuar na corrente sanguínea, né? Geralmente infecções de níveis profundos, e os tópicos que vão atuar em nível local, né? Apenas nas mucosas, sejam elas internas ou externas, sem absorção pela corrente sanguínea. Certo? Então, por hoje eu me despeço de vocês
e até a próxima aula. Espero que tenham conseguido compreender. Pelo que eu vi, vocês conseguiram entender legal, tá? Então, Foi boa ótima noite, aula, gente. prof. Obrigada, minha linda. E até a próxima aula para todos. Tchau, Boa noite, tchau. prof. Boa noite, professora. Boa noite.